Fala nação, acabou agora o jogo entre Flamengo e Palmeiras e saímos com empate, né? Flamengo que não fez o primeiro tempo bom, São Paulo ele mexeu, fez algumas alternativas diferentes aí do que ele vinha fazendo. E no segundo tempo a gente melhorou com a entrada de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Mas vamos ver aí o que a imprensa esportiva está falando aí nesse pós-jogo entre Flamengo e Palmeiras. Então, créditos ao canal ESPN Brasil, link na descrição e se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu? Vamos acompanhar aí. Muito bem, voltando para o nosso linha de passe, a gente abre os trabalhos aqui, falando de um para o Flamengo, um para o Palmeiras, um para o Palmeiras, um para o Flamengo, jogo no Allianz Parque. Daqui a pouquinho a coletiva do Sampaoli. De novo, bom avisar, não teremos coletiva, nem os jogadores do Palmeiras falando, mais uma vez preservando ali, Leila Pereira, a lei do silêncio na equipe do Palmeiras. Só Flamengo hoje, Sampaoli e jogadores, que o Palmeiras não vai falar. Geode, tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Foi 1-1 para o Flamengo ou 1-1 para o Palmeiras? Assim... 1-1 para o Botafogo. Foi 1-1 para o Botafogo. Ótima resposta. Vai precisar fazer o serviço amanhã, né? Mas já começa bem. Não, mas de qualquer maneira, né? Mesmo que não faça o serviço amanhã, já é 1-1 para o Botafogo, porque são dois candidatos fortes ao título que não se aproximam, né? Lembrando que o Atlético também acabou derrotado, então você tem... E amanhã esse confronto direto com o Grêmio. Eu acho que o jogo de hoje, no fim das contas, ele é um jogo em que o resultado reflete o que foi a partida, de dois tempos completamente distintos. O primeiro tempo de um domínio completo do Palmeiras, né? Eu acho que o Flamengo só consegue chegar no primeiro tempo aos 48 minutos da primeira etapa, é quando o Flamengo cria a sua primeira oportunidade. Então a gente teve um Palmeiras que fez 1-0, acho que refletiu mais ou menos, 2-0, refletiria mais ou menos o que foi o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, com as mudanças do Sampaoli, o Flamengo melhora demais, né? Acho que principalmente a entrada do Everton Ribeiro, por mais que o Arrascaeta também tenha feito a diferença a ponto de fazer o gol. Mas a verdade é que você tinha os dois caras abertos do Flamengo, praticamente alheios ao jogo, principalmente o Luiz Araújo, mas também o Cebolinha, que só participou justamente no final. E aí as mudanças acho que alteram completamente o panorama do jogo. O Palmeiras aí teve dificuldade para marcar. E no fim das contas o Flamengo chega à marcação do seu gol de maneira justa. 1-1 para quem, se a gente quiser olhar para os dois... Acho que é aquela questão, o Flamengo está na frente do Palmeiras, ainda que né, pouco à frente, mas está na frente do Palmeiras e deixou passar o jogo fora de casa com esse 1-1. Então é um resultado, acho que melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, porque na volta, no retorno, você vai ter o Flamengo jogando em casa. Mas acho que o resultado refletiu exatamente o que foi a partida de dois tempos bem distintos. O torcedor do Palmeiras, embora tenha empatado o jogo, sai um pouquinho mais satisfeito com o nível de desempenho da equipe, porque nos últimos jogos havia uma preocupação, me parece, pelo menos pelo primeiro tempo, que o Palmeiras hoje deu uma resposta melhor. Não, Pedro, tudo bem? Tudo bem, William. Um beijo para vocês, o Pac, Jean, Mário, fã de esporte. Bom estar com vocês nesse sábado à noite. Muito bom, Saturday Night. É uma pergunta curiosa, porque eu tô com o Jean, que acaba sendo, não sei se melhor, mas o torcedor do Flamengo, eu acho que ele não sai insatisfeito. Talvez com a atuação do primeiro tempo, mas com o resultado acho que não. E o torcedor do Palmeiras, se não tem exatamente um grau de satisfação ali pelo resultado, com o que não vinha apresentando o Palmeiras em alguns momentos dos últimos jogos, ele olhou para o primeiro tempo e falou, é esse Palmeiras aí que eu me acostumei, que eu gostei, que dá para ser. Então, dá para ficar com algo positivo do primeiro tempo. E justamente pelo primeiro tempo tão positivo, que o Palmeiras foi tão superior ao Flamengo, e por segurar em algum momento ali do segundo tempo, acho que fica um gostinho amargo desse gol sofrido aí. Palmeiras que vacila muito pouco nessa área do campo. Nessa área, dentro da área, se não contei errado ali, são 7 jogadores do Palmeiras, raramente você dá um espaço para um jogador, e aí é o Arrascaeta, é uma bola do Everton, uma penetração ali do Arrascaeta, a qualidade vai empatar. O Flamengo talvez não seja o mais brilhante com a formação que teve no segundo tempo, mas o Sampaoli dá um passinho atrás, não funciona o que ele pensa para o primeiro tempo, volta com a formação basicamente igual a que conseguiu uma boa virada contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo, se não me engano era o Pulgar, pelo Thiago Maia, só a diferença ali. Era esse time que jogava com a bola. O Flamengo precisava jogar com a bola, o time jogou com a bola no segundo tempo. O Palmeiras cansa, demora a trocar, talvez pelas opções que não tinha no banco, demora a trocar, cansa, e é difícil sim segurar esse Flamengo com a bola. Uma hora
bate tanto, ele até que fura quando você dá um mínimo espaço que você não costuma dar. Então, fica uma sensação pelo primeiro tempo. Mas quando o cara vai para casa agora, cabeça quente, dava para ter vencido. Então, não é só pegar o recorte da análise, mas foi o primeiro tempo muito bom do Palmeiras. Talvez pela formação, pela opção do Sampaoli que não funciona, mas também pelo Palmeiras conseguiu fazer. Não dá para dizer que foi só erro do Sampaoli. Teve mérito ali do Palmeiras. Eu vi muita gente falando, não, mas o Palmeiras levantando muita bola. Não é levantar muita bola, é como se levanta e que espaço você cria para levantar a bola. Então, uma resposta ali pelos últimos jogos, acho que até o intervalo o torcedor do Palmeiras estava satisfeito. Mas no final, em casa, dava para ter vencido, talvez uma recuperação, tem mata-mata pela frente. Ficou um questionamento da oscilação, 4 derrotas nos últimos 8, 9 jogos. Poderia ter virado ali, não virou exatamente como gostaria essa chave, mas tem coisa para aproveitar dessa partida, sim, bastante coisa. Nos últimos 6 jogos, uma vitória, apenas aquela contra o Bolívar, né? Mas aí vem o lado do Flamengo, do torcedor do Flamengo nessa história. Porque o primeiro tempo, mas você vai no Twitter, era bordoada, né? Mas o erro aí no Twitter. Sampaoli. Vai, né? Você vai dar uma olhadinha lá. Eu já tô na alternativa. Já saiu, né? Eu já tô na alternativa. Então, venham, pessoal. Vamos deixar aquele ambiente tóxico. Até que todo mundo que estava no Twitter vai para essa alternativa. Sim, aí vai acontecer. Vira o mesmo ambiente. E o torcedor do Flamengo, meu Deus, Sampaoli, cadê o Arrascaeta, cadê o Everton Ribeiro, cadê o time que jogou bem no último meio de semana e tal. Fica um gostinho também para o torcedor, embora tenha empatado, aí quem faz o gol de empate, né, sai com a sensação de, opa, esse pontinho aqui foi nosso. Mas fica a sensação também de que, de repente, se começa com aquela equipe, poderia ter um desempenho melhor, talvez até um resultado melhor, Marrinha. Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes. Fica sim essa sensação. Mas essa sensação ela vai voltar várias vezes. Porque a cabeça do Jorge Sampaoli ela não trabalha na nossa frequência. Trabalha numa frequência diferente, eu diria acima. Porque ele trabalha com os jogadores durante a semana, ele tem 1000 ideias, ele tem 500 papéis ali para conhecer um pouco melhor o adversário. Te falo isso porque o torcedor do Santos passou por isso durante muito tempo. Sim. Mas não era aquele time, o time estava certo. O que ele inventou? Tal? O torcedor do Atlético passou por isso durante muito tempo e o torcedor do Flamengo vai passar também. Mas ele não faz loucuras a partir do nada. Ele faz as mudanças porque ele acredita nelas. E mais, ele muda a mudança. Quando ele percebe o que ele pensou não está acontecendo em campo, ele vai lá e não tem essa de não, mas eu pensei e tal. Ele vai lá e coloca o que precisava fazer. Então, sim, ele corrigiu. Então ele é bom porque ele corrigiu o que ele tinha feito de errado antes? Não, não é certo ou errado. É a cabeça dele funcionou de uma forma, o jogo funcionou de outra, ele foi lá e corrigiu. Eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender que, de novo, o Flamengo foi bastante competitivo, foi muito exigido no primeiro tempo, poderia ter ido para o vestiário com um prejuízo maior, mas que no segundo tempo foi lá e competiu. E competiu criando contra um adversário que fez um jogo bem diferente. E acho que condicionado no segundo tempo pela força do Flamengo. Sem dúvida. Errou na escalação o Sampaoli? É aquele errou, depois consertou? Tudo bem? Fala, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, Fã de Esporte. Eu acho que é uma diferença entre se ele errou ou se deu certo e deu errado. Acho que são duas coisas diferentes. Deu errado, está muito claro que deu errado, tanto que ele mudou no intervalo, a partir do intervalo, e as coisas melhoraram. Mas eu não acho justo, de largada, dizer que ele errou, sem a gente ouvir dele por que ele fez o que ele fez. Eu estou curioso. Eu acho que esse é o ponto. E assim, o que é que eu imagino? Assim, eu não ouvi do Sampaoli, ninguém ouviu ainda, mas o que é que eu imagino? Que ele desarticulou o time, né, tirando o Arrascaeta, tirando o Everton Ribeiro, apostando no meio-campo um pouco mais competitivo e apostando em 2 jogadores de beirada que pudessem tanto contra-atacar com bola e compensar a marcação, baixar a marcação sem bola, porque ele sabe que jogando no Allianz Parque, a tendência no 0-0 é o Palmeiras tentar tomar um pouco mais de iniciativa, mesmo sendo contra o Flamengo. E se ele monta um time com jogadores muito leves, muito técnicos, como o Arrascaeta, como o Everton, mas que oferece menos competitividade contra um time do Palmeiras que é muito intenso no setor de meio campo, ele corre o risco ali de não conseguir controlar o jogo e não conseguir competir. Então, eu imagino que ele tenha feito essa opção para ter mais competitividade, esperar um pouquinho o Palmeiras e tentar sair no contra-ataque. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, o Palmeiras atropelou o Flamengo no primeiro tempo, inclusive na intensidade. Mesmo optando por uma formação mais competitiva, o Palmeiras
mordeu muito, o Palmeiras encurtou espaço demais no primeiro tempo e o Flamengo não conseguiu jogar. Parece óbvio que no segundo tempo ele colocou os dois caras, principalmente, né, o Everton e o Arrascaeta, e as coisas melhoraram. Mas é preciso entender o que era o jogo a partir daquele momento. Era um jogo com o Palmeiras vencendo. O Palmeiras vencendo é aquele time traiçoeiro que vem para trás para tentar ele te contra-atacar. Então, era o momento em que o Flamengo precisava ter posse e precisava se impor. A partir daí, fazia mais sentido contra esse Palmeiras fazer a troca que ele fez. E na teoria, o jogo fica muito mais perigoso pro Flamengo. Sim, é um risco. O Flamengo ia. E tinha que fazer. Então, assim, eu não sei se ele errou. Mas eu acho que deu errado. Eu acho que vai entrar no debate do jogo contra o Santos, que é perigoso, ali faltou talvez um pouco mais de compromisso, e aí você dá espaço para o Santos, mas é o jogo do que o São Paulo acredita, que é você vai ter a bola a partir da postura do Palmeiras. Isso eu estava anotando aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 jogos do Flamengo nesse novo trabalho de São Paulo, que ele classifica aquela data FIFA como uma janela ali de pré-temporada que ele teve. Que início. E quando ele escala, hoje eu estou com o Zupa, é muito interessante a gente ouvir. Agora, deu errado no primeiro tempo. Muito óbvio. O Palmeiras jogou melhor, o Palmeiras tem time. Mas assim, agora eu queria entender porque são 2 visões. A primeira, ele queria jogar com pontas ou ele queria pontas que compensassem as duas coisas? Eu acho que as duas coisas. Mas feito isso, eu só discordo da questão do meio de campo. O Palmeiras tem soltado muito os laterais. Eu só discordo da questão do meio de campo. Porque o meio de campo, eu acho que ele ficou frágil para o jogo pegado que o Palmeiras tem. Um jogo um pouco mais físico. Porque quando você tem Thiago, Vitor e Gerson, você tem qualidade, mas eu não sei se você tem um embate físico para o meio-campo do Palmeiras que entrou. Mas teria menos com o Arrascaeta ou o Everton. Teria total, Exato, mas o que eu falo. Ele não tem o Pulgar. O que eu penso eu acho que o São Sampaoli já falou em outras situações algo do tipo: sim, talvez eu tivesse que fazer essa opção, porque eu estou pensando lá na frente, porque daqui a pouco ele vai ter outro tipo de jogador ali, ele vai ter peça que volta, ele vai ter um outro tipo de jogador. Ótimo. E ele fala isso. Ele já falou isso em coletiva. Talvez ele soubesse dos riscos que ele estava correndo, só que ele está olhando para frente. Não necessariamente olha só para esse jogo. Eu acho que se justifica a escalação. Talvez ele precise entender que o time dele funciona muito melhor com esses meios de criação, como ele fez no segundo tempo, beleza. Só que o que ele quis? Eu acho que o debate parte daí. Tem muita coisa que é melhor ouvi-lo e a gente debater do que a gente começar a tirar a teoria. Só que não acho que foi só para te passar, não acho que foi um devaneio. O São Paulo inventou hoje, deu o primeiro tempo para o Palmeiras. Não acho que foi exatamente assim. Que você falou, né? Não funcionou. Deu errado. São Paulo está falando. Vamos lá? Então é isso aí, nação. O primeiro debate aí pós-jogo de Flamengo e Palmeiras. Já a gente volta aí com a entrevista do técnico Sampaoli para ele explicar o porquê dessa escalação no primeiro tempo e posteriormente a mudança no segundo. Valeu, abraço.